Olá a todos! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio. Esse é um episódio muito especial, né, Ká? Nossa, a gente estava bem ansiosa para chegar hoje. Porque temos aqui uma convidada de honra, Juju! Ju, obrigada por ter vindo. De verdade, tô super feliz de ter você aqui. Nós estamos. Sim. E eu queria que você se apresentasse, conta um pouquinho da sua história para todo mundo, para quem ainda não te conhece. Muito obrigada pela presença hoje, pelo convite. Boa tarde aí para o pessoal, né? Uma honra poder estar aqui com vocês. Vocês são profissionais que eu admiro muito. Então, vou me apresentar um pouquinho para quem não me conhece. Meu nome é Júlia. Eu sou estudante de psicologia, né? Tô formando em psicologia e nutrição. Sou especialista em relacionamento. E também estudo bastante neurociência. Gosto muito dessa área. Ai, que delícia. Você é apaixonada por RD também. Apaixonada. Depois a gente fala o que é isso. Mas aí a gente fez esse convite muito especial, porque não sei quem segue aí a Juju, mas você fala de temas que mexem bastante com o coração do pessoal, não é? Muito. A galera lá... Nossa, é cada história que a gente tem para conversar. E o que será que a gente começa falando, então? Eu acho que a gente pode começar falando de um tema que talvez seja o tema que, sei lá, que eu mais recebo pergunta e que muitas vezes eu nem sei como responder. Como eu faço para esquecer alguém? Essa é uma demanda grande que aparece lá no direct, né? Você fica naquela, caramba, como que eu faço para esquecer? E você fica ali pensando o dia todo e você não consegue fazer nada porque você está o dia inteiro pensando na pessoa. Mas o grande lance é que quanto mais você fica ali se cobrando esquecer, mais você pensa. Então, ficar ali se dando comando de esquecer, na verdade, é um caminho que só potencializa isso que está te angustiando. Então, é até o processo irônico da metacognição. Quando a gente se dá aquele comando do vou esquecer, preciso esquecer, mas a gente fica naquele ciclo de pensamento, naquela ruminação. Então, o que você diria que poderiam ser alguns passos para uma pessoa dar muita vontade de apertar um botão e esquecer a pessoa, né? Mas já que não existe esse botão, o que você costuma dizer para as pessoas? Então, eu costumo dizer que assim, o nosso coração, né, o nosso sentimento, não tem um botão que a gente desliga. Ai, como que eu faço para parar de gostar dessa pessoa? Como que eu paro de amar essa pessoa? Pois é. A gente não tem um botão que a gente desliga esse sentimento. Mas a gente precisa começar a gostar um pouco mais da gente para parar de permanecer em locais que a gente já não deveria e que a gente sabe que não deveria permanecer. A gente precisa olhar para a gente, ter amor por nós, para que a gente não permaneça em lugares que nos ofereçam menos do que aquilo que a gente quer. Então, assim, é sobre a gente desenvolver dentro da gente um certo autocontrole e não ficar cedendo a qualquer tentação emocional de ir ao encontro de pessoas que não eram para estar na nossa vida. Eu costumo falar, me corrige se eu estiver errada, para os meus pacientes, que uma coisa importante de se fazer quando a gente está nesse caminho de tentar esquecer alguém é que a gente coloque atividades que sejam prazerosas e que gerem, assim, um contrapeso com relação à dor que você está sentindo. Porque eu acho de verdade que quanto mais tempo você fica ali sozinho, quanto menos você se distrai, pior é isso para tudo. Até mesmo dor física. Acho até muito estranho que a gente afaste pessoas quando elas estão com determinados problemas do trabalho, porque eu acredito que o problema cresce. Porque quando você se afasta, você só fica... você não está trabalhando porque você está com aquele problema. Então, aí você faltou na escola porque você terminou o namoro. E aí você fica o tempo... E aí te perguntam por que você não foi. Aí você não foi porque você terminou. Aí você fala daquilo. Então, eu acho que tudo acaba te remetendo ainda mais. E que a gente, na medida do possível, tem que fazer. Igual a academia. A gente vai sem vontade. Todo dia você fala, queria dormir mais um pouquinho. Mas você levanta e vai. Então, do mesmo jeito, continuar se forçando mesmo a ter as suas atividades diárias. Com certeza, assim, as pessoas estão lá no fundo do poço, né? E muita gente me pergunta até, Ju, como é que eu saio do fundo do poço depois de um fim de um relacionamento, né? E eu sempre falo, cara, você precisa continuar fazendo o que você tá ali conseguindo fazer.
Então você precisa continuar fazendo o mínimo, fazendo o básico. Caramba, não consegue correr 50 minutos, mas faz uma caminhada de 10. Não perca os seus pequenos hábitos, porque é justamente a sua rotina, como a Nath falou, né, a sua questão do trabalho, que vai te ajudando a retomar a sua vida. E você vai entendendo que o mundo ele não se resume àquela pessoa. Você sabe que recentemente saiu na Netflix um documentário, não sei se vocês viram, que chama O Método de Stutz. É bem legal. É um psiquiatra e ele atende como psicólogo. E ele fala de uma estratégia que eu acho que ele chama de colar de pérolas. A metáfora é essa. E a ideia é assim, nessa vida, não importa o que aconteça, é a gente que vai colocar a próxima pérola no nosso colar. Parar não é uma opção. Então, o que talvez, né? Então, continuar é a opção. O que talvez as pessoas precisem saber é continuar fazendo o quê? Porque muitas se perdem. Algumas pacientes aqui que eu tô pensando que terminaram o relacionamento sem querer terminar, foi porque o marido foi embora, mas elas não queriam e tem esse sofrimento. Muitas vezes elas estavam tantos anos com eles que já não sabem mais o que fazer. Então seria legal a gente passar aqui algumas coisas de ordem prática que elas podem fazer para começar a retomar o relacionamento com elas mesmas. O que você acha? Com certeza, sim. Principalmente em relacionamento de muitos anos, a pessoa ela já não se vê mais sem aquela pessoa, né? Então, você criou expectativas, criou sonhos que muitas vezes não se concretizaram. E aí o término, né, vem aquela dor, aquela sensação de aniquilação, principalmente quando é junto com a dependência emocional, né? Então, por exemplo, o dependente emocional, ele sofre de um processo de despersonalização. Ou seja, ele se entende como uma extensão do outro. Ele não se identifica muitas vezes como um indivíduo. Eu já vi casos, por exemplo, de pessoas que eram dependentes emocionais que depois de um término não sabiam nem mais o que elas gostavam de comer, porque era sempre o outro que decidia. Então, é um processo árduo, um processo longo de você ir se recompondo, de você ir se reestruturando. E eu costumo dizer, você precisa começar do pequeno. Então, se você está nesse processo, não consegue se identificar mais, comece pensando o que você gosta de fazer ali no pouco, no mínimo. O que você gosta de comer, como que você gosta de se vestir. Porque muitas vezes você abandona até isso, né? Eu tinha uma amiga na escola, que eu lembrei quando ela falou que, dependendo do namorado que ela tinha, ela fazia parte de um grupo. Então, se ela namorava um skatista, ela era skatista. Ela andava com roupa de skatista, ela ia, andava de skate. Aí ela começava a namorar um surfista, ela se tornava surfista. Então, todo final de semana ela ia pra praia e ela se vestia. Então, até um ponto que ela foi clubber. Por causa de um namorado, juro por Deus. E a gente zoava muito ela, porque naquela época, né, a gente não falava dessas coisas, então a gente zoava ela, a gente falava que ela era sem personalidade, a gente falava assim, não vamos andar perto de você com essa roupa ridícula, chama seu namorado e tal, a gente fez até um bullyingzinho assim, mas agora que você falou, eu pensei, poxa, era uma pessoa que desde muito nova já tinha essa questão aí. Uma propensão à dependência. Despersonalização, né? E ela nunca estava sozinha. Ela terminava o namoro, ela estava com outra. Mas era incrível. Que facilidade para arrumar namorado, sabe? Ou que dificuldade de ficar sozinha, né? É. E eu sempre falo assim, né? Quando você fica ali fusionada a uma pessoa, quando você abre mão de toda a sua vida, né? Quando a gente começa ali a namorar, entra num relacionamento, vem aquela paixão exacerbada. A gente fica ali doido, só quer ver a pessoa, só quer se relacionar com a pessoa. Muitas vezes a gente abandona a nossa vida e aí o que acontece? O que acontece se essa pessoa, por exemplo, for embora? É a metáfora que eu gosto de fazer com as máquinas de cassino. Né? Gosto muito, eu sempre falo isso para minhas pacientes na vida. Quando a gente aposta todas as nossas fichas numa única máquina, se você perder, você perde tudo. Então, a gente tem que ter nosso espaço de atividade física, que hoje está mais que comprovado que você gostando ou não tem que fazer. Mas, entre várias máquinas aí que eu posso falar de se cuidar, tem uma máquina que eu gosto muito e é que eu forço os meus pacientes a fazerem. Eu posso falar de forçar porque eu falo, e aí, você fez? Você fez? Que é, cadê seus amigos? Uhum. E não precisa ser o melhor amigo, precisa ser alguém. Porque, nossa, como amigo salva a vida, não é?
Total. E assim, o que acontece, né, em geral? A pessoa entra dentro de um relacionamento e abandona os amigos. Todo mundo tem aquela amiga que começou a namorar e abandonou os amigos. E aí, o que acontece se você torna o seu relacionamento amoroso a única relação da sua vida? Eu acho que, assim, a gente... É muito ilusório a gente pensar que aquela pessoa ela vai ficar para sempre, né? Então, assim, as coisas podem mudar. A vida ela é imprevisível muitas das vezes. Talvez tu esteja gerando um pouquinho de ansiedade em quem está ouvindo. Mas quando a gente entende essa realidade, a gente entende essa analogia aí das fichas, que a gente não vai depositar toda a nossa vida, toda a nossa razão de estar aqui em uma única ficha, né? As coisas melhoram e a gente até sofre quando a gente termina. Mas isso... Mas você não morre por isso. Você sabe que ontem mesmo... Não, na verdade foi hoje. Eu estava atendendo uma paciente que fala que sofre muito em relação. Ela entra no relacionamento, ela já começa a sofrer. E o sofrimento vem pelo... Não é nem o medo da traição. Olha que engraçado. É o medo de ser enganada, que é uma coisa diferente. O problema dela não é outra mulher. O problema dela é ele pode estar me enganando. E aí o que eu comecei a refletir com ela, né? Eu falei, acho que é um tema que a gente tem que refletir. Ver o que vocês acham, tá? A gente pode pôr aqui na mesa para bater esse papo. Eu falei que se relacionar com os outros, 50% a gente tem controle, que é a gente. Né? O que eu penso, para quem eu olho, se eu flerto ou não com alguém, sou eu. Então eu tenho garantia de que se eu for numa festa, eu sei o que eu posso ou não fazer. Mas a gente nunca vai ter 50% do outro. Então, precisa de uma certa capacidade de aguentar esses 50% que a gente não tem controle, né? Exato. E tem que estar preparada para isso mesmo. Não acho que é uma coisa natural, acho que é um aprendizado. Você deixar a pessoa aí. E aí, o que a gente vê? Pessoas, até fiz um Reels ontem sobre isso, parece uma brincadeira, mas o Reels é um assunto sério, onde muitas pessoas pegam o celular e procuram lá no Instagram, o namorado, o marido, para ver quem ele tá seguindo, se tem gente nova. Nossa, isso é doente, né? Não é? Mas, o que é isso? É uma tentativa de... Deixa eu ver se eu descubro o que ele tá fazendo, já que eu não tenho acesso. Eu não consigo lidar com os 50% que eu não tenho controle e eu acho um jeito de controlar de outras formas. Né? Só que aí, como você não está no controle, o que isso faz? Faz com que você o tempo inteiro... Porque aquilo não está no seu controle. Então, você abre mão de todo o resto que está para tentar controlar algo que você não controla. Gritei, né? Não foi? Nada. Para você ficar tentando controlar uma coisa que não está no seu controle, né? De jeito nenhum. Então, é o tempo inteiro, porque a qualquer momento a coisa pode mudar, porque a vida é dinâmica. Então, sei lá, então você tem que ficar o tempo inteiro. Ai, tá fazendo isso. Ai, tá fazendo não sei o quê. Ai, agora falou com não sei quem. Ai, né? Assim, é algo muito, muito difícil. O que eu adorei, o seu posicionamento, talvez teria me colocado de uma forma diferente, e o que eu teria falado é: a gente não tá sempre enganando? E enganar não faz parte das relações? Porque tudo, né? Se você entrar num elevador e a pessoa falar como você tá, você não fala, ai, tô mal, não paguei a conta de luz. É verdade. Você tá enganando, né? Isso. Você fala, ai, tudo bem, sol, né? Ai, adoro. Então, faz parte. Assim como quando as pessoas falam assim, ai, tá por interesse. Meu, toda relação tem interesse. Toda. A relação tem interesses e interesses. Mas interesse, eu tenho interesse em ser sua amiga. Porque Lógico. você me traz retornos que são interessantes pra mim. Sim, se não fosse... Eu tenho interesse em ter a Ju aqui, em ser amiga da Ju. Porque tem retornos que eu tô interessada nessa relação. Né? Porque a gente quer ouvir que o amor é puro, não quer nada em troca. Gente, nossa, a gente quer amar e a gente quer ser amado também, né? Esse lance de amar sozinha traz tanta dor e as pessoas romantizam isso, né? Sim. Entra naquela lógica do filme hollywoodiano, caramba, eu preciso conquistar, e a pessoa não tá nem aí, tá pisando em você e você tá ali correndo atrás dela, achando que você vai convencer ela a te amar. Mas a gente não convence ninguém a nada. E o que vocês acham, meninas? Se a gente fosse dar uma explicação, olhando neurocientificamente, por que as pessoas tendem a gostar muito de quem pisa? Porque, vamos lá, eu lembro que quando eu era mais nova,
a gente assinava a revista. Aquelas revistas, lembra? Lembro. Assinar a revista. E aí tinha umas dicas lá, porque a gente tinha vergonha de falar essas coisas e tal. Então, sei lá, seu primeiro contato de relacionamento amoroso era a partir daquela revista, o que aquela revista falava. E aí falava assim, ó, se você beijar um menino, você não demonstra que gostou, de jeito nenhum. Então, assim, entra muda, sai calada, nunca vai falar com a pessoa, nunca mais. Tipo assim, é muito estranho, né? Você pensar nisso, assim, porque, pô, se você tá pensando num relacionamento, se você nunca mais falar com a pessoa, o sinal que você tá dando é tipo, não gostei, não quero te ver de novo, não é? Mas, enfim, então existe essa história de jogo da sedução, de que, e tecnicamente funciona. É verdade, né? A gente sabe disso, mas vamos pensar no ser humano na parte só biológica. O que tá por trás? Vocês acham que tem a ver com o sistema dopaminérgico? Peraí, a pergunta é se a gente... O cara pisa, você corre atrás. O cara pisa, você corre atrás. O cara pisa, você corre atrás. E quanto mais ele não tá nem aí pra você, mais você quer conquistar. Eu analisaria bem se ele tá só pisando. Não, ele pisa e dá. Não, sabe por quê? Porque quando a gente pensa, aí eu vou dar uma de psicologia comportamental, mas eu vou tentar fazer numa linguagem mais leiga. Se ele já deu alguma coisa antes, você teve um reforço, ou seja, aquilo foi prazeroso para você. E a gente sabe na psicologia que quando você dá alguma coisa só de vez em quando, isso vicia mais, né? É muito mais potente como reforço do que se você der toda hora. E por isso que a máquina de cassino não te dá dinheiro toda hora. E vicia absurdamente, porque ele dá um pouco e depois você fala, agora eu vou ganhar, agora eu vou ganhar, agora eu vou ganhar. Não ganha, não ganha, não ganha. E você fica que nem uma louca lá. Louca. Então, eu analisaria se esse cara ou essa menina ou deu antes, ou de vez em quando dá uma atençãozinha, manda um coraçãozinho, depois a gente fala sobre isso. Vamos. Manda um coraçãozinho, alguma coisa que... E aí seria dopamina no meio do caminho, sabe? Meu Deus, ele me deu atenção. Às vezes a atenção é mínima. Às vezes não é nada. Mas pode ter um erro de interpretação. Que, inclusive, antes de gravar aqui com vocês, eu tava falando sobre isso. O quantas vezes eu peguei... E isso acontece mais até com homem. Foi o que aconteceu, tá? É a minha estatística, pode estar errada, não tem nada de pesquisa. Mas no meu consultório, o cara falava assim, olha, ela tá me dando maior bola. E eu via, na forma como ele conversava comigo, que não era possível que ela estivesse dando por conta da história. Eu falava, teve uma vez que eu falei, deixa eu ver o seu celular, deixa eu ver o que ela tá respondendo. A menina tava super blasé, só que mandou um beijinho com coração. E ele falou, mandou um beijinho com coração. Nossa, isso daí, gente, eu fiquei louca quando eu soube disso. Pelo amor de Deus, deixa aí nos comentários. Sério que beijinho com coração significa que você quer dormir com a pessoa? Porque eu mando isso pra todo mundo. Se eu mandei pra alguém, olha, desconsidera. Eu não sabia dessa regra, desculpa. Mas assim, Nath, interessante, muito interessante essa tua pergunta, né? Eu fiquei aqui parando pra pensar. E muitas vezes a gente fica presa à imagem que a gente criou daquela pessoa. Então, a gente idealizou uma pessoa que nem existe e a gente fica ali tentando buscar aquela pessoa. Quanto mais aquela pessoa te rejeita, mais ela vai para um lugar de pessoa inalcançável. Então, mais ela vai subindo ali no pódio. E você vai pensando, caramba, mas essa pessoa é difícil. E aí, quando essa pessoa vai te dar um coração, uma migalhinha, aquilo ali já vira o melhor dos mundos. Entende? E a pessoa vai acabando viciando nesse tipo de relação. Eu acho que, assim, um outro ponto interessante também da gente falar é que muitas pessoas, elas não foram apresentadas a um amor dito saudável. Então, as pessoas, elas acabam tendo uma noção deturpada da relação. Pensam que a relação é para ser assim, sofrimento atrás de sofrimento, é porque ele vai me rejeitar, porque é assim que eu tenho que correr atrás mesmo. E aí você vai se perdendo de você e você nem percebe. Aliás, o meu Reels que deu mais visualização, eu faço uma brincadeira, uma pergunta que nós brigamos toda hora, mas isso é normal, não é? E a minha resposta é não. Mas você precisa ver que 50% parecia jogo político ali. 50% amou o que eu falei e 50% odiou. E quem odiou foi porque provavelmente vive uma relação de briga. E essas pessoas falavam assim pra mim, mas
Você acha que nunca vai ter briga? Eu não falei isso, né? Toda hora. Estava escrito toda hora. A gente briga sempre, é comum. Tipo, não era pra ser. Eu sou muito, assim, cancelada direto. Graças a Deus que sou cancelada por esses homens que não é meu público-alvo, de fato, né? Que eu falo pra mulheres que querem vencer a dependência emocional. Então, assim... Mas muitos caras vêm chegar no meu perfil... Eu acho curioso, vem brigando comigo. Então você não vai parar em relação nenhuma, né? E o que eu acho interessante é que a pessoa, muitas vezes, quando ela vai te contar alguma coisa, vai te contar sobre a relação dela, ela já te fala ali todos os pontos negativos. Parece que a pessoa não consegue falar nada de positivo. Não tem um momento que a pessoa fala assim, nossa, aqui eu fui feliz, aqui eu fui, tá bom. Não, a pessoa só fala, eu tô cansada, eu tô exausta, eu não me sinto amada. E a pessoa ainda permanece naquela relação. Parece que é como se tivesse no DNA dela que ela precisa sofrer no amor, sabe? É o lance do desamparo aprendido, né, Nath? Eu vou falar uma coisa que minha mãe falou pra mim quando eu era pequena, assim, né, mais novinha. E é uma coisa que eu guardei muito. E eu acho que se todo mundo tivesse esse mesmo conselho, as coisas seriam melhores no nosso mundo, na nossa sociedade. Tem uma frase, e ela me falou exatamente isso. Ela falou assim, tem uma frase, eu não sei quem escreveu, mas a frase diz o seguinte: amo-te, não pelo que tu és, mas sim pelo que sou quando estou com você. Porque o amor é como aquela pessoa faz você se sentir. Você pode ser você mesmo? Você pode falar besteira, você pode, de repente, errar alguma coisa. Como que essa pessoa... O seu jeito incomoda aquela pessoa? Porque muitas vezes a gente entra em relacionamentos que você não pode ser você. Exatamente. E aí, o que acontece? Você vai se moldando para ser a pessoa que o outro quer que você seja. A skatista, a surfista, a clubber. E essa necessidade de você ser aceita e aprovada constantemente. Um traço marcante também da dependência emocional. Super marcante. A pessoa ali com aquela necessidade de estar sempre agradando, porque muitas vezes tem um medo muito grande de ser abandonada, um medo de desagradar, a pessoa vai se perdendo de si, abandonando tudo aquilo que é importante para ela e continuando naquela relação. E aí, quando termina, o que fica, né? Fica você toda desconfigurada. Não se... Você sabe que ainda vou voltar, sabe aquela cena que você trouxe da pessoa que sofre e por que fica do ponto de vista neurocientífico? Sabe por que a pessoa... eu vou olhar de um outro ângulo, tá? Que vai fazer sentido para vocês. Vou olhar do ponto de vista da pessoa que está acima. Eu tive uma experiência muito interessante, sei lá, faz uns 7 anos, e me caiu a ficha. Mais ou menos tem a ver com isso. Eu trabalhava com vendas, paralelo à psicologia, e eu resolvi vender o meu produto numa loja. Não estava confortável com aquela situação, mas foi uma experiência. Eu gosto muito de experiência, sabe? Mesmo quando eu não gosto, eu gosto de saber o que vai acontecer. E aí, eu imaginava que as atendentes fossem me tratar mal. Por quê? Porque eu estava entrando numa posição de precisar delas. Olha, eu tô aqui vendendo um produto. Será que vocês gostariam? E, naturalmente, quando a gente se coloca nesse lugar, existe uma tendência do ser humano dar uma pisada em você. Olha só, vocês devem... Vai pensando aí em alguns casos que vocês já sentiram isso. Ou já fizeram isso. Que é normal. E aí, eu entrei nesse lugar... né, com a minha malinha de produto e tal, e aí eu fui maltratada, assim, maltratada mesmo. Eu cheguei, ela falou, agora a gente tá trabalhando e não dá pra... Eu falei, tá bom, obrigada. Aí eu saí, tava eu e uma amiga, né, que eu também não faço experiência sozinha. Aí eu falei, quer ver, agora elas vão me tratar bem, quer apostar? Aí eu entrei como cliente. E eu entrei com a minha malinha do mesmo jeito e falei, a propósito, a minha filha ama os sapatos daqui, então eu vou dar uma olhadinha porque... né? Posso levar para... Nossa! Eu virei uma rainha de uma hora para outra. Então, isso diz muito sobre alguma coisa que a gente sente quando as pessoas vêm por baixo, sabe? Quando eu virei cliente, ela me pôs aqui.
Porque daí ela precisava daquela venda e tal. E aí, sei lá, no inconsciente dela eu já estava em outro lugar. Alguém mais poderosa que tinha dinheiro para comprar. E não alguém pedinte. E Exato. agora, assim, a gente faz isso muitas vezes na rua, né? Alguém vem pedir alguma coisa, você ou nem olha, ou, né? Quem não fez isso já? Aquela pessoa, no seu inconsciente, ela já veio por baixo. E você se acha no direito de ignorar uma pessoa. Então, será, né, pensando um pouco sobre isso, que a gente teria que olhar essa relação não do ponto de vista de quem está vindo por baixo, mas desse que está se sentindo por cima. E aí seria uma outra psicologia, né? Psicologia do poder, a psicologia sei lá do que, sabe? Antes de jogar pra Ju, eu vou fazer ainda acrescentar uma coisa. Vou olhar com um olhar, assim, um pouco mais de psicanálise, tá? Falando de ego. Porque recentemente eu atendo uma menininha e aí ela tinha namoradinho e tal, e ela já não gostava mais do namoradinho dela, já tava um namorinho bem friozinho, assim. E ela falou assim, Nath, o fulano terminou comigo. Aí eu falei assim, ai, que bom, né? Porque você já queria tanto viver outras coisas, não sei o que. Ela virou e falou assim, não, eu fiquei mal. Não chorei. Falei, mas por que você nem gosta mais dele? Ela falou, gosto. Eu gostava, assim. Eu falei, não, seu ego não suporta o fato dele ter terminado com você. Você não gosta dele. Exato. A gente fica assim, mas como assim por quê? você não me ama? Você não gosta de mim? Com essa Como? necessidade de criança, quero ser aprovada, preciso da sua aprovação. Como assim você foi embora e me deixou aqui, né? Como assim você não gosta mais de mim? Aí a pessoa não quer mais estar naquela relação, já quer seguir em frente, muitas vezes já tá em outro relacionamento, mas ainda continua entrando lá no Instagram do ex. Isso. É. Que nem gostava. Ó, é uma nem pergunta pra você, gostava. Bren. Esse aqui é nosso amigo Bren. Tem coisas que nem o Bren responde. Aham. Fala, você ia falar. Exato. Então, assim, essa questão do nosso ego ferido, né? Que todo mundo me pergunta, como é que eu lido com esse ego ferido, gente? Essa necessidade de a gente mostrar que a gente tem valor. Até quando a gente vai perder o nosso tempo querendo mostrar pro outro o nosso valor, sabe? Em vez de estar ali se dedicando e construindo a nossa própria vida. Eu sempre digo assim, você vive para o outro ou você vive para você? Você age pensando no que o outro vai pensar ou você de fato age de acordo com os seus valores e com as suas aspirações? É claro, é inegável que o outro influencia muito o nosso comportamento. Mas, assim, existem pessoas que vivem uma vida para o outro, né? E me fala uma coisa de curiosidade. O que mais perguntam pra você no direct? O que mais vem, assim? O que mais perguntam? Tem uma coisa que é muito assim, né? Ju, e quando o coração não se convence, a cabeça já se convenceu, mas o coração tá ali latejando. E aí fica naquele vai e volta. Eu sei que eu não deveria estar com ele, mas eu permaneço e aceitando as migalhas afetivas. As pessoas, elas estão muito nesse ciclo. E é a dependência emocional, né? Então, assim, a gente sabe que não deveria aceitar. A gente sabe que a gente merece mais, a gente conversa com a nossa amiga fala, traste, você não pode aceitar, você precisa ignorar, mas você vai lá no meio da madrugada, responde a mensagem, olha o story, aceita a migalha, aceita sair ali de madrugada, 3 horas da manhã. Né? Quantas Muito, pessoas bastante. se submetem? Verdade. Quantas pessoas se submetem. E aí, botam tudo na conta do amor. Ele me faz mal, mas eu o amo. Ele arrasa comigo, acaba comigo, mas eu amo ele. E por isso eu permaneço aqui. Só faltou se amar. Faltou se amar. Então, assim, e muita gente fala, né? Mas como é que eu paro de gostar dessa pessoa, então? Eu não aguento mais gostar dessa pessoa. Essa pessoa me faz mal, mas eu amo ela. E eu falo assim, calma, você precisa ter um pouquinho de paciência com você, né? Porque não tem como a gente parar de gostar assim do nada. Mas começa a gostar um pouquinho mais de você. Você está gostando muito pouco de você. Nossa, eu vou contar um episódio da minha vida que... se meu ex assistir, ele vai descobrir agora. Ai, meu Deus. Olha. Será que ele te persegue até hoje? Vai saber, né? Olha, eu vou te contar. Arroba Tem um 4152. Ó, eu vou jogar aqui uma fofoca. Quando eu
tipo, terminei, teve ex da época, sei lá, muito tempo atrás que me mandou mensagem. Mas tipo como assim, sabia que você terminou, não você sei. escancarou? Não escancarei. Na época, eu não tinha nem Instagram, porque eu deletei o Instagram, tem essa história. Eu deletei e depois voltei, eu não tinha nem Instagram. Como é que ele soube? Depois a gente fala aqui um pouco dos amores Fiquei com sofridos, medo. porque senão a gente fica falando que são só os outros que sofrem, né? Uhum. Mas vamos lá. O meu ex me chifrou, né? É assim que fala, né? Colocou um galho, qualquer coisa dessa, assim. Uma traição. Putz, eu gostava muito dele. Foi muito sofrido. Como, né? Toda traição que você gosta da pessoa. Mas foi muito interessante o processo que eu fiz. Que foi... Ele já tinha me pedido em noivado. Na verdade, eu era noiva. Então, é um negócio... Né? Não era pequeno, assim, aquele namorinho de 12 anos. Então, era uma coisa que a gente pensava em casar. E aí, não foi só a questão só da traição em si, mas eu fui somando as coisas do relacionamento e tinha uma coisa meio abusiva, assim. Não vou dizer que ele era abusivo, não era isso, mas um relacionamento não feliz, sabe? Aquela cobrança, muitos ciúmes. E eu também fui adoecendo nessa relação, que é muito importante, porque a gente perceber isso, que os relacionamentos, eles podem ter o nosso melhor ou o nosso pior. E a gente junto não dava certo, não vou culpá-lo, não. Acho que a gente junto não dava certo. E aí eu tive um papo comigo, sabe? Que era assim, cara, eu não posso casar com essa pessoa. Porque primeiro eu achava que ele ia fazer de novo, eu não achava que aquilo foi... Eu achava que ia acontecer de novo. E segundo, que a gente não ia ser feliz. A gente já não era feliz noivo, quanto mais casado. Então, eu falava comigo, caramba, eu gosto muito dele, eu amo, mas eu preciso parar de amar. E é como se, quando eu falei isso pra mim, eu meio que decidi, e até conversei assim com Deus, sabe? Falei, olha, que a vida se abra pra mim, pra eu conseguir parar de amar. Neste momento, eu não consigo terminar, porque eu terminei, eu terminei logo que ele traiu e depois a gente acabou retomando. E eu falava pra mim, eu não devia retomar, mas eu amo esse cara. Mas eu estou aberta a uma outra experiência, sabe? Uhum. E eu acho que a nossa mente, e o Bren pode dizer aqui pra gente, confirmar, a nossa mente, ela funciona diferente quando a gente põe um ponto final ou uma vírgula. O que é isso? Quando uma pessoa diz assim, eu amo e não consigo separar, é ponto final. E quando você dá ponto final na frase, o cérebro para de achar estratégia. Porque você já não está buscando. Você fala, eu amo e eu não consigo separar, ponto. E o que eu fiz, e eu acredito nisso, eu pus uma vírgula. Neste momento eu amo e não estou conseguindo me separar, mas, vírgula, eu estou aberta a construir uma nova história. E quando eu fiz isso, eu acredito que eu fiz o Bren pensar em estratégias. E eu faço um paralelo disso quando a gente está tentando lembrar o nome de alguém. Se você fala assim, peraí, Daqui a pouco eu lembro. às vezes você não está fazendo, você nem tem nada a ver. 2 dias depois você pode lembrar aquilo. Porque você pôs uma vírgula e você não falou, não lembro. Você fala, daqui a pouco eu lembro. E a sua mente inconsciente vai buscando a resposta. Vai processando. E a minha processou e eu conheci meu marido. E hoje sou super feliz que eu estou com uma pessoa que pega o meu melhor. Né? Exato. E assim, muito bonita assim, a tua história, Cá. E eu acho muito interessante porque uma coisa que eu sempre falo, né, para quem tem esse medo de desapegar de ciclos, né, caramba, como que eu finalizo, como que eu fecho esse ciclo, tá muito difícil. Mas você já parou para pensar que o fim desse ciclo é o início de um novo ciclo que você ainda nem conheceu? As pessoas ficam naquela do caramba, eu não vou encontrar alguém melhor depois do término. Ninguém vai gostar de mim. Será que eu vou conhecer alguém? Será que eu vou morrer sozinha? É um dos maiores medos que as pessoas têm depois de um término, né? E aí você vai se permitindo. Você se permite abrir de fato para a vida e você vai olhando possibilidades. E aí quando você tem essa postura de se abrir para a vida, o que acontece? As coisas vão chegando para você. Você vai permitindo isso.
você diria, tá? Vou te fazer uma pergunta. Você acabou de falar uma coisa que eu acho, nossa, super importante. Medo de ficar sozinho, inclusive, medo de ficar sozinho é pauta de teste de personalidade, porque caracteriza, inclusive, transtornos de personalidade, enfim. Você acha que esse medo de ficar sozinho é uma construção social ou biologicamente é impossível ser feliz sozinho? Como diria a música. Olha, A gente precisa de um par, tipo yin e yang, e uma pessoa nunca vai ser completamente feliz enquanto ela não achar a outra parte que lhe falta, como o Adão buscando a costela que lhe foi tirada e a Eva buscando a completude daquela costela naquele Adão, ou não. Ou socialmente aprendemos que não podemos ficar sozinhos, já que chegamos até aqui e sobrevivemos uma vez que tínhamos pares. então, eu vou dividir isso aí em duas respostas, tá? Por quê? A verdade é que, assim, as duas possibilidades são corretas, né? Então, é uma construção social, sim, tá? Essa necessidade que a gente tem louca de pertencer a uma relação, uma construção social, até trouxe, né, essa questão dos filmes hollywoodianos, dos filmes, por exemplo. Então, é uma necessidade relacionada com a sociedade. Porém, também é uma necessidade biológica, né? A gente precisa do outro. A gente se constitui muito a partir do outro também. Então, assim, até essa é uma visão da psicanálise, né? Então, fundamental é mesmo o amor. É impossível ser feliz sozinho. Então, assim, eu penso que a gente precisa diferenciar solidão de solitude, tá? Solidão é quando você se sente desamparado. Você sente que você não tem ninguém. Você pensa assim, cara, se der um errado aqui, eu não tenho ninguém. Não tem ninguém. E isso é fator de risco para depressão, sabe? Então, até a Ká falou, né? Você tem amigo, teu paciente? Isso. Né? Solidão não é bacana. Agora, a solitude é extremamente importante. A solitude é quando você aprende a gostar da tua própria companhia. Quando gosto da minha companhia, entendo que eu não vou ficar naquela relação ali que está me fazendo mal. Eu vou aproveitar minha companhia, continuar vivendo, para quem sabe um dia eu encontrar alguém que de fato me faça bem. Isso aí complementa muito a pergunta dela, porque essa pessoa da solitude, eu estou bem, mas ela pode falar, mas seria muito legal ter alguém. Não é que eu preciso, mas seria muito legal. Eu gostei muito dessa sua pergunta. E agora, sabe que uma coisa que eu vejo no consultório, nem sei o quanto tem diretamente a ver com dependência emocional, não é isso não. Mulheres que acabam um relacionamento perto dos 35 anos e não tiveram filhos ainda. Assim, às vezes a potência da dor é maior, porque quando vai embora o parceiro, vai embora, como você disse lá no começo, vai embora o sonho, vai embora o filho. E aí, nossa, eu acho essa fase muito difícil, porque quando ela começa a procurar uma outra pessoa, ela já não tá procurando um namorado, ela já tá procurando o pai do filho, né? É só o genitor. Cara, ela já quer saber se ele gosta do cachorro, se você cuida bem de criança. E é um nível de desespero. A gente poderia confundir com dependência emocional, mas tem essa dependência biológica ou social de construir essa família. É bem sofrido, né? Tem muitas mulheres que carregam esse sonho da maternidade, Eu né? Assim, ia eu sofrer conheço muito. bastante mulheres assim que desde muito novinha, sempre sonhei em ser mãe, sempre. E aí acho que isso fica muito. E realmente existe um fator biológico que ele é real. Assim como eu faço muita avaliação pericial para a vara da família. Então, bastante faço avaliação ali de uma das partes, enfim. E quando a pessoa vem me contar a história dela, geralmente é um relacionamento todo horroroso e a pessoa foi lá e teve um filho. E aí depois acabou em litígio, aí tá tendo uma briga judicial e a pessoa não quer que o pai veja. Por quê? Porque ele é macumbeiro. Tá. E quando você namorava, como que ele era? Era igual. Aí você continuou namorando, você teve um filho com o cara, e agora você quer que simplesmente essa pessoa seja outra pessoa? Difícil, né? São escolhas que você fez, né? Mas por isso, porque eu precisava, naquele momento, ter alguém e não importava. Eu queria ter um filho. E não importa qual genética que esse filho vai carregar. É muito louco isso, né?
Porque nem pensa nisso. Porque você não pensa, tipo assim, como vai ser o pai para aquele filho, se você vai ter uma pessoa do seu lado que você vai poder contar, se não, enfim. Mas existe mesmo isso. Um monte de gente que casa, sei lá, tem 2 filhos e separa. Eu costumo falar assim, né? Que é o precisar. Você quer ou você precisa, né? Isso é bem diferente. Então, caramba, muitas vezes esse caso da mulher com 35 anos, às vezes ela não tá nem ali, né? De fato, se você parar pra pensar dentro dela, querendo mesmo ser mãe. Mas ela tá ali precisando. Eu preciso ser mãe. Porque se passar dos 35 não for mãe, não vai ter como mais. Porque se passou dos 35 e não encontrou alguém, vou ficar pra titia e é isso. Né? Então, assim, a gente tem sim uma construção social, e aí era essa segunda parte, Nath, que eu falei, que ela é um pouco prejudicial. Então, sim, de fato, a gente precisa do outro, mas é aquilo. Qual é o tipo de relação que você vai se submeter, né? Você vai se submeter a qualquer relação porque você precisa ter alguém? Sabe? Qual é o fundamento disso? E você acha que a mulher tende a ser mais desvalorizada quando ela não está num relacionamento com comparação a um homem solteiro? Porque, inclusive, quando eu trabalhava na RH, não pode, mas a gente dava sempre preferência para contratar mulheres casadas ou em relacionamentos sérios. Então, essa era uma das perguntas da entrevista. E se a pessoa era solteira, aí não contratava, porque é super machista, assim, mas os caras falavam assim, não, essa mulher é muito bonita, vai causar maior rebuliço lá na empresa. E aí, assim, se a pessoa tá num relacionamento, a chance dela se envolver romanticamente com uma outra pessoa é menor. E aí, trazendo isso mais para um dia, porque a gente tem o ficar pra titia, mas a gente não tem o ficar pra titio. Né? E aí, a mulher é mais desvalorizada, ou a mulher é mais... Emoji, assim, ó. Aquele emoji do... Vai dar polêmica. Mas é verdade, nossa, a frase não Mas ficou pra titio, né? É importante. E tem falar. vários homens que ficam, né? Assim, o cara que com 35 anos que mora com a mãe dele, ele não liga. Ele fala assim, não, mas eu tô lá, porque aí depois eu já tô pensando em morar fora, e aí como eu vou morar fora, então eu não vou comprar outro apartamento aqui e tal. Ele traz a mulher com, sei lá, 30, 32, que mora com a mãe e fala assim, nossa, meu Deus do céu, eu sou a pior pessoa, o ser humano. Exato. E aí eu devolvo a pergunta para você. Se fosse apenas algo biológico, será que não seriam para os dois lados? Então, assim, é uma construção social, sim. A mulher é mais cobrada de ter um relacionamento, sim. A mulher que com 35 anos não casou é a titia. O homem que com 35 anos não casou é o que se deu bem. Garanhão. Né? Então, assim, a galera, né, até fala assim, traz essa noção do casamento como algo, pro homem, algo ruim, né? Caramba, pô, vai casar, vai acabar com a sua vida, né? Solteiro que é bom. Pois é. E a da mulher já não. Da mulher é, caramba, vai casar, vai construir sua vida, né? Então, Sim. assim... E até as brincadeiras de casamento, é muito comum você ver o noivinho, a noivinha, a mulher puxando o cara tentando fugir, como se fosse um negócio assim, isso é importante para a mulher e não para o homem. E um monte de piadinha, às vezes entra a daminha de honra, é melhor você sair correndo, que daqui a pouco não, né, leva aquelas plaquinhas e tal. Então tem muito realmente isso, assim, o casamento para a mulher seria, Esses memes são ótimos, né? Porque entregam completamente como funciona a sociedade. Totalmente, assim. A gente vai introjetando essas necessidades que muitas vezes não são nem nossas. Sim. E a gente vai tomando como verdade e vai se julgando a partir disso. Então, cara, se eu não casei, se eu não tô com ninguém, é porque eu não sou uma pessoa legal, é porque eu não sou uma pessoa digna de receber amor. E aí você começa a criar conceitos sobre você mesmo, negativos, muitas vezes. Aliás, puxando um pouco exatamente isso que a gente está falando, alguns assuntos que eu tenho no consultório, sabe aquela história de a mulher tá casada, o cara trata mal, mas ela continua, ela gosta de sofrer? Eu sempre que alguém fala sobre isso, eu faço a pergunta, né? Ou eu exponho. Na verdade, não existe, essa é a minha opinião, tá? Vamos aqui, criar polêmica, Brei, me ajuda. Não existe uma pessoa que ama sofrer. A pessoa que ama sofrer, a gente está falando do masoquismo, mas é outra
outra história. Mas quando a pessoa fica num relacionamento, ela não fica porque ela está sofrendo. Você não está enxergando. Ela fica pelos benefícios que ela tem nessa relação. Então, uma mulher ou um homem que está sofrendo numa relação e não consegue sair, a gente precisa ir atrás, e é legal as pessoas se perguntarem qual é o benefício que eu tô tendo ainda nessa relação. Aquele casamento falido, que é aquilo que você falou, ela sabe que ela precisa sair, mas o coração fica. Se ela quiser racionalizar um pouco sobre isso, pensar, a pergunta que ela deve fazer é: por que eu fico? Qual benefício eu tenho? Eu não concordo com essa frase de ela tá, como que chama? Sabotando. Se sabotando. Não é sabotagem se você for atrás dos benefícios. Aí vem os benefícios. Ela fica porque às vezes ela não tem emprego, ela se preocupa financeiramente como vai ser a vida dela. Ela fica porque socialmente um casamento desfeito pode fazer os filhos sofrerem. Às vezes os filhos estão sofrendo pra caramba com os pais juntos, mas ela tem essa fantasia ainda. Ela fica por medo ou por qualquer coisa. E aí, acho que um assunto também muito legal, além dela poder fazer essa pergunta, né? Quais benefícios que me fazem ficar? Quando eu trato de alguém que está sofrendo no casamento, eu tento vir com essa questão, né? Qual é o benefício que tem? Eu escrevo com elas. E depois eu falo, existem 2 formas da gente viver neste mundo, para simplificar, né? Que é, ou a gente busca a nossa felicidade, ou a gente evita o sofrimento, tá? Mas nenhuma das duas é autossabotagem, tá? Ou a gente busca a felicidade ou a gente evita. Ambos são para o nosso benefício. E o que acontece com essas pessoas presas numa relação sofrida é que muitas vezes elas estão evitando o sofrimento de sair, ter que buscar emprego, de ter que lidar com os filhos, né? Será que vão ver os pais separados e tudo que pode acontecer. E essa fuga da dor gera dor. Sim. Né? É você ficar fugindo porque você vive essa dor diariamente. É que nem quando você tem alguém que está em coma. Você chora a morte daquela pessoa todos os dias, mas ela ainda não morreu. Então você tá o tempo inteiro de luto sem estar de luto. Você tá o tempo inteiro vivendo a dor do amanhã sem viver o hoje, porque você tá presa naquela dor, achando que você tá evitando, mas na verdade o que você tá fazendo é retroalimentando aquilo, né? Você mantém a dor. Pra evitar a dor, você mantém a dor, né? Pra gente encerrar, Ju, quero te fazer uma pergunta. Eu vi que atualmente passamos o número de divórcios no Brasil. Hoje temos mais pessoas divorciadas do que casadas. Hoje mais pessoas se divorciam do que se casam. O que aconteceu com as nossas relações? Em um mundo de relações líquidas, não se afogue, né? Eu costumo dizer isso. E assim, hoje em dia, eu vejo que as pessoas, elas muitas vezes já casam com a pessoa logo ali, primeiro mês, já na paixão, tudo, nem conhece, já vai viver uma vida, um relacionamento, já não tá nem estruturado, não tem um mínimo de convivência. E aí já engata naquela relação e conforme o tempo vai passando, a paixão vai se dissolvendo, vai entrando ali o amor, né? Você vai ali no hábito, na convivência com a pessoa. O casamento não aguenta, né? Então, acho que esse é uma boa explicação. Uma outra boa explicação é que, hoje em dia, as coisas, as relações, elas são muito superficiais, né? Então, assim, até como a Ká trouxe aqui, né? Você manda um coração, o cara já acha que você quer pegar ele. Mas isso eu não sabia, juro. Pois é. As relações, elas estão muito superficiais, né? E parece que as pessoas, elas ficam nessa superficialidade, nessa dos joguinhos, que a gente até conversou, que tem uma base que funciona. Mas é o que eu digo, você deseja construir uma relação onde o terreno é um joguinho, onde o terreno, ele, no caso, é instável, né? Então, assim, a construção de um relacionamento não é simples. Ela demanda tempo, ela demanda diálogo. Diálogo é uma coisa que as pessoas hoje em dia não têm. O que eu costumo falar, né? Como que eu faço para parar de brigar com o meu marido constantemente? Como que eu lido com esses conflitos? Eu sempre digo assim, você conversa com o intuito de resolver chegar a algum local, de fato escutar o outro e vocês dois colaborativamente, porque relação é colaboração, chegar a algum local para modificar e melhorar? Ou você apenas tenta e busca convencer o outro do seu ponto de vista?
Porque o que eu percebo é que hoje em dia as pessoas, elas não dialogam, desculpa. Elas apenas gritam. Elas não escutam o outro. Cada uma põe a sua posição e ninguém quer ouvir o do outro, né? Ninguém quer ouvir o do outro. Então, assim, existem vários motivos, assim, para os divórcios estarem aumentando. Também existem os motivos históricos, né? Os Sim. motivos mais sociológicos, né? Então, poxa, a mulher hoje em dia, querendo ou não, né? Mais independente. Mais independente, está tendo mais o próprio dinheiro. E isso tudo colabora, porque não é que no passado não existia relação ruim. Existia sim, existia muito mais. E vários casamentos de fachada. Hoje talvez não existam casamentos de fachada. Então, por um lado, é ruim que você fala, nossa, tanta gente divorciada. Mas ninguém tá casado de mentira. Porque não tem mais porquê, né? E antigamente ficava. Os caras já estavam separados há 15 anos, não dormiam no mesmo quarto, mas era um casal. Exato. Exato. Então, assim, a mulher está conseguindo ter mais coragem para sair também das relações. A gente falou aqui muito da necessidade de estar em um relacionamento, mas também tem esse lado, né? E também tem assim, né? Eu costumo dizer, e agora talvez dê um certo nó na cabeça de quem assistiu o podcast todo, né? Mas, hoje em dia, as pessoas, elas têm uma baixa tolerância à frustração. Uhum. Então, assim, a gente sabe que o casamento não é fácil, sabe? Eu não sou casada, mas, assim, eu estudo muito sobre relacionamentos, tenho muito contato com isso, e a gente sabe que o casamento não é fácil. O casamento, ele é, sim, cheio de conflitos, são duas pessoas com criações diferentes. E tem gente que ali no primeiro conflito já desiste. Às vezes é uma pessoa que está disposta, uma pessoa bacana, mas a pessoa já vai e desiste, entende? Então, assim, é sobre você conseguir ter diálogo, escutar o outro também se posicionar, e a partir disso vocês irem construindo algo que faça sentido para os dois. É importante que faça sentido, né? Esse lance de amar sozinha não dá certo. Ótimo, Nossa, né? perfeito. Ela é incrível, né? Nossa, ela é incrível. A gente combinou de fazer o seguinte. A gente ficou pensando assim, a gente vai ter a nossa primeira convidada, o que faremos para fechar com chave de ouro e tal. Então, eu vou propor uma brincadeira. E aí, assim como eu faço com os meus pacientes, eu acho que é justo, que é um leve trás. Então, muitas vezes, às vezes, para a gente abrir alguma coisa, eu acho que você também quer receber. Então, eu vou te dar o direito de ter uma retórica, de voltar isso pra gente, mas a gente vai brincar do seguinte. O que você faria? Então, eu vou te fazer uma pergunta o que você faria. A Ká vai te fazer uma pergunta o que você faria. Você vai fazer uma pergunta o que você faria, que eu respondo e que a Ká responde. Fechado? Fechado. O que você faria se você pudesse ficar invisível por um dia? Gente... Meu Deus, eu não sei responder. Calma. Tá. Eu vou pensar. O que eu faria se eu pudesse ficar invisível por um dia? Eu acho que eu seria um... Vai ser uma resposta bem nerd, assim, sei lá. Esse ficar invisível eu posso ir em qualquer local, tipo ninguém fantasma. te vê. Tipo um fantasma, Só você não assim. pode se teletransportar, porque aí seria outra habilidade. Mas dentro do Rio de Janeiro ali, você vai pra onde você quiser. Ou como assim? Não pode se teletransportar? Não adianta você falar, vou pro Japão. Não, sim, mas eu vou caminhando. Posso pegar um avião. Nossa, Pode pegar o avião. Pode, só que aí você vai chegar lá visível já. eu só sou de muito... voo. Eu sou muito assim... Não vou dizer fã, mas eu gosto muito de alguns psicólogos da internet, né? O Wesley, nossa, adoro, inclusive. A Fernanda Landeiro, eu gosto muito deles. E, assim, eu acho que eu gostaria muito de acompanhar a rotina deles. Sabe? Se eu pudesse ficar invisível por um dia, eu acho que eu gostaria de, tipo assim, ver como que eles agem no dia a dia, sabe? Algo bem assim. Bem nerd mesmo, bem nerd, sabe? Sua vez, Ká. Minha vez? Nossa, ocorreu um negócio nada a ver aqui na minha cabeça. Vai? Eu adoro coisa nada a ver. Se você descobrisse que você tem uma irmã por aí, a cara, O que você faria? o que você faria? Se eu descobrisse que eu tenho uma irmã... bastarda. Olha, eu vou ser bem sincera, assim. Eu tentaria ver se ela é legal. Eu ficaria... Olha, vamos lá. Eu ficaria bem chocada, né? Mas isso também não dependeria de mim, ela já existe. E eu tenho uma lei muito forte na minha vida que é... Eu não sofro por aquilo que não está no meu controle. Então, assim... Não depende de mim, não vou sofrer, sabe? Tipo... Enfim, não fico ruminando sobre aquilo, que é o que eu potencializo Pô, sofrimento. fica aí a dica, tá? Pois é, fica aí a dica.
Então, assim, eu ficaria chocada, mas eu tentaria conhecer. Vai que é uma pessoa boa, né? Legal. E a sua vez? Deixa eu pensar. Tem que ser uma pergunta bem diferente, né? Você podia ter perguntado o que você faria se você fosse presidente do Brasil. Uau! Uau! Faz essa pergunta! Vou perguntar isso. O que você faria se você puder... Já sei. Se você pudesse mudar uma coisa, tem que ser uma coisa, na sociedade, o que você mudaria? A educação. Eu acho que a educação é a base de tudo e que se a gente muda isso, a gente muda todo o resto. Então, se eu pudesse mudar alguma coisa, eu mudaria a educação para que todas as pessoas pudessem ter um acesso a uma educação de qualidade e que a gente tivesse um método de ensino que priorizasse a prática com relação à teoria. Porque a gente se forma muito em teoria e a gente casa muito pouco isso com a prática. Então, eu acho que se a gente pudesse ter uma escola analógica que funcionasse mais como funciona o nosso próprio cérebro, a gente reteria mais conhecimento e eu acho que educação muda tudo. Educação, um país com educação, ele é menos violento, um país com educação, ele tem mais emprego, um país com educação, ele tem melhor economia, um país mais com respeito, respeito, tudo. E você, Ká? Mesma pergunta? Não, eu quero mudar, vamos ver. Se você... Agora vamos trazer para os relacionamentos, tá? Se você pudesse mudar alguma coisa em alguma paciente sua que está sofrendo por causa de um relacionamento aí, o que você mudaria? Nossa, que vontade, né? Nossa, dá muita. Tipo assim, sacudir e falar assim, minha filha. Já que eu posso sonhar, porque é uma pergunta... Posso sonhar? Claro. Pode ser uma viagem? Óbvio. Puta, adoraria... Desculpa. Adoraria emprestar meu cérebro para elas. Sabe? Para elas entenderem o mecanismo. Se eu pudesse chipar o cérebro delas com algumas coisas que eu já aprendi. Nossa, Né? isso é bom. Eu sei, talvez a gente possa achar que isso é horroroso também. Né? Parece que eu tô... Mas eu tô pensando no lado das coisas que eu aprendi estudando e vivendo, do quanto a neurociência, de verdade, ela muda a minha visão de vida. Quanto eu entendo, o quanto eu entendo que o córtex pré-frontal ele é tão importante para melhorar nossas decisões. Enfim, pegando tanto a neurociência quanto a minha experiência de vida, eu gostaria de poder não só ensinar, mas dar de alguma forma, assim, de presente para elas. Aprende aqui com as minhas experiências. É o que eu faço, né? Eu mostro aqui, ó, já fui muito dependente emocional, pelo amor de Deus. Não vai entrar dentro de um relacionamento e abandonar sua vida. Você vai ajudando. Tem toda a crítica disso que eu falei, mas a parte positiva é que eu faria com amor. É isso. Mas aqui é uma dinâmica, gente. Aqui a gente tá pensando várias coisas. Tudo pode ser criticado, né? Eu Com o amei. coração preto, tudo pode ser criticado. Amei. Muito obrigada, Juju. Muito obrigada mesmo. Obrigada a vocês. Foi uma honra estar aqui com dois profissionais que eu, admiro muito. E eu gosto muito de frisar isso, porque, assim, desde que eu vi, né? Eu conheci a Nath porque eu vi ela em um podcast. Eu falei, caramba, essa mulher vai crescer muito. Porque o conteúdo dela é muito bom. É muito bom, né? A gente que estuda um pouco, a gente sabe diferenciar um conteúdo que é um conteúdo, né, superficial de um conteúdo que de fato é bom. Sim, de quem estuda mesmo, né? E o seu conteúdo de fato é bom, né? Então é uma Eu grande vou pegar honra só tá aqui. A gente não tem ainda Um presente um presente personalizado. personalizado que a gente começou agora. linda. Mas pensando no autocuidado, sabe? A gente trouxe uma lembrança pra você ter sempre o seu muito espaço de cuidar de obrigada. você mesmo. Com coraçãozinho, mas a gente não quer dormir com você não, tá bom? Ela ficou traumatizada, bem gente. claro. Ai, obrigada, eu amei. Eu gosto. Posso abrir? Pode, lógico que pode. Eu gosto muito, assim. Eu sempre falo, inclusive, da gente ter um momento de autocuidado. Calma aí. Que tá Pode dando- rasgar, não tem problema. Tá dando um eco aqui no microfone. Calma aí. Gente, eu tenho. Você tem dó de estragar. Eu Ah, tenho. não. Na eu verdade, acho que se rasga Eu já vem faço, mais. já sei até onde eu eu rasgo. já sou. Eu penso que vem mais, assim, que se você rasgar, que você vai Se ganhar mais rasgar. presente.
Olha, o hidratante. Eu adoro passar. E um body splash que é amo. super gostosinho, assim. Eu adoro, assim, passar no dia a dia, ficar cheirosa. Inclusive, já entra na nossa história, né? De que, cara, se arrumar pra você, você passa um Exato. perfume pra você? Sim. Total. Exato. Eu passo perfume pra mim. Tô em casa, ali no escritório, eu passo perfume pra mim. Que bom, então a gente acertou, que é o jeito de você Isso, cuidar eu mais de amo. você. Muito obrigada, Juju. Obrigada, Ju. Consegui cheirar. Obrigada a vocês.